Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Este é o terceiro vídeo que faço a respeito do deputado federal Nicolas Ferreira. Já é o terceiro vídeo que eu aviso que o Nicolas está se tornando católico. Aliás, nesse vídeo eu vou além, porque esse é um processo que acontece com todo protestante que estuda a patrística, estuda a doutrina. O Nicolas Ferreira já é católico. Ele apenas ainda não assumiu, mas eu tenho certeza que ele já está discernindo isso há muito tempo, porque ele tem lido muitos livros católicos. Então, como eu disse, é o terceiro vídeo que eu faço dessa série, mas eu vou aqui relembrar alguns fatos para que você não fique perdido e depois vou comentar. Fato número 1. O Nicolas fez uma live com o padre Christian Shankar. Vou colocar até a imagem aqui. Fato número 2. O Nicolas Ferreira postou nos seus stories do Instagram que estava lendo um livro do nosso querido padre Paulo Ricardo. Eu vou colocar aqui. Também, depois, o Nicolas Ferreira postou uma reflexão de um livro de São José Maria Escrivá, daquela santificação nas coisas cotidianas que ele sempre ensinou. E eu vou colocar aqui, isso é um trecho de uma outra live que nós fizemos aqui, de um outro vídeo, agora para que você veja. Que tal ser aconselhado por um santo para fazer sua lista de propósitos para o ano que se aproxima? Abaixo seguem algumas pérolas de São José Maria Escrivá, o santo do cotidiano, com recomendações valiosas para o trabalho mais importante desta existência, a salvação eterna de nossa alma. Número 1. Lutar contra os pecados veniais. Já sei que evites os pecados mortais, queres salvar-te, mas não te preocupa esse contínuo cair deliberadamente em pecados veniais, ainda que sinta o chamado de Deus para te venceres em cada caso. É a tibieza que torna a tua vontade tão fraca. Quem é fiel nas pequenas coisas será fiel também nas grandes. E quem é injusto nas pequenas será injusto também nas grandes. Quem quer seguir nosso Senhor deve deixar de lado a mentalidade do salário mínimo, começar a servi-lo com maior generosidade. Não é suficiente seguir os mandamentos. O chamado de Cristo é que sejamos santos, ou seja, que o amemos de todo o coração por completo. Quantas vezes nosso Senhor incomoda a nossa consciência, alertando-nos para certas palavras ou atitudes que não correspondem à sua vontade, mas que muitas vezes tratamos como se nada fossem. Só porque são, dizemos, pecados veniais, faltas leves, pecadinhos. Santo Anselmo, porém, pergunta: quem terá a ousadia de dizer, isso é só um pecado venial e, portanto, não é um grande mal? Se Deus é ofendido, como se poderá afirmar que isso é um pequeno mal? Por isso, abandonemos de vez os pecados veniais, que o Espírito Santo compara a pequenas raposas que destroem as vinhas. 2. Acordar na hora certa, vencente em cada dia desde o primeiro momento, levando-te pontualmente a uma hora fixa, sem conceder um só minuto à preguiça. Se com a ajuda de Deus te venceres, muito mais terá adiantado para o resto do dia. Desmoraliza tanto sentir-se vencido na primeira escaramuça. O minuto heróico é a hora exata de te levantares sem hesitar, um pensamento sobrenatural e fora.
O minuto heróico. Aí tens uma mortificação que fortalece a tua vontade e não debilita a tua natureza. 3. Fazer alguns minutos diários de meditação. Meditação, tempo certo e hora certa. Senão, acabará adaptando-se à nossa comodidade. Isso é falta de mortificação. E a oração sem mortificação é pouco eficaz. Um tempo de meditação diária, união de amizade com Deus, é coisa própria de pessoas que querem aproveitar retamente a sua vida, de cristãos conscientes que agem com coerência. 4. Não esquecer do exame de consciência. Se lutas de verdade, precisas fazer o exame de consciência. Cuida do exame diário. Vê se sentes dor de amor, porque não tratas nosso Senhor como deverias. Há um inimigo da vida interior, pequeno lobo, mas muito eficaz, infelizmente o pouco empenho no exame de consciência. 5. Perseverar no trabalho. Deve sentir cada dia a obrigação de ser santo, que não é fazer coisas esquisitas, é lutar na vida interior e no cumprimento heróico acabado do dever. Obstáculos às vezes existem, mas em algumas ocasiões és tu que os inventa por comodismo ou por covardia. Com que habilidade formula o diabo a aparência desses pretextos para que não trabalhes, porque sabe muito bem que a preguiça é a mãe de todos os vícios. Passou-me o entusiasmo, escreves-me, tu não deves trabalhar por entusiasmo, mas por amor, com consciência do dever, que é a abnegação. Então nós precisamos juntar essas circunstâncias ao fato da esposa do Nicolas ser católica e dele também, em uma entrevista que eu não vou colocar aqui, eu coloquei no outro vídeo, eu acho que não é necessário eu colocar aqui, porque é uma entrevista que fala mais de outras coisas do que de fato do assunto que nós estamos tratando aqui, porque o Léo Dias é coisa de fofoca e tal. Mas em uma entrevista para o Léo Dias, o Nicolas Ferreira, ele apontou que ele é aberto à vida, ele e a esposa dele, que eles não utilizam métodos contraceptivos. E isso é uma postura, meus irmãos, católica. Os protestantes têm muito em suas mentes, e eu tenho parentes protestantes, tenho 2 tios pastores protestantes da família da minha mãe, que graças a Deus minha mãe é a única católica. Então, aí você sabe que para o protestante normal, assim, usar a pílula, preservativo, essas coisas, tanto fez como tanto faz. Eles não são criteriosos como a Igreja Católica ensina, né? E condena o uso de métodos contraceptivos, claramente na Humanae Vitae do Papa Paulo VI. Então é isso. E agora me chegou mais um vídeo do Nicolas. Dessa vez, o Nicolas, o que ele está fazendo? Ele está citando um livro do venerável Fulton Sheen. Se ele já está em Fulton Sheen, quer dizer que a bagagem dele de leitura católica já é bem grande para chegar no Fulton Sheen. E o Fulton Sheen é um grande escritor, foi um grande bispo católico, pioneiro na evangelização através da televisão, década de 60, 70, grandiosíssimo bispo. Eu vou colocar então a fala dele aqui na tribuna lá do plenário, justamente falando do livro do Fulton Sheen. Vamos ver. Eu estava lendo um livro hoje que chama O Caminho para a Felicidade, do Fulton Sheen, e ele fala que naquela época, né, olha só como é muito atual para hoje, naquela época os políticos americanos, alguns já estavam deixando de falar sobre o que realmente importa. Porque o que realmente importa no nosso país e que vai ser necessário para transformar o Brasil, chama-se suor, chama-se lágrimas e chama-se, de fato, sangue. O que eu estou querendo dizer? Para poder fazer guerra armada, para poder lutar contra a esquerda e exterminá-los? Claro que não. O que eu estou dizendo é que não tem como alterar um país no rumo que nós estamos sem sacrifício. Isso não exige somente o sacrifício de uma pessoa.
Não se pode ser injusto a ponto de colocar nas costas somente de um político para resolver todos os problemas do nosso país. Não é justo colocar somente em uma instituição. Essa responsabilidade é cada um de nós. Pois bem, então, meus irmãos, aqui nós temos claramente que o deputado federal Nicolas Ferreira, que é cristão, ele ainda não é oficialmente católico, mas eu tenho certeza que ele deve estar fazendo esse discernimento, ele já é católico. Todo aquele que começa a mergulhar nas leituras católicas, meus irmãos, ele não consegue parar mais. Por quê? Porque a igreja é magnífica. O mar que a igreja te dá de possibilidades de leitura de grandes santos, grandes exemplos, quando você começa a experimentar e beber dessa água, você tem sede desse conhecimento, sede da verdade, sede da igreja, sede de amar mais a Jesus e se assemelhar àqueles santos que já amaram, e você vai nadando e não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. É uma tristeza quando um católico ignorante diz que encontrou Jesus em uma seita protestante. É uma tristeza, porque daí você já sabe que ele não aprendeu nada, é aquela coisa, né? Mas você era católico? Ah, eu era, mas não tinha uma vida ativa, nunca leu o catecismo. É perigoso você falar assim, olha, você já leu o catecismo de Maria Madalena? Vai falar assim, eu já li, e não sei o quê. Não existe esse catecismo, por quê? Porque a pessoa não tinha buscado a verdade quando estava na Igreja Católica, vivia uma vida de erro. E aliás, é muito mais difícil ser católico do que ser protestante. Você buscar a confissão, buscar os sacramentos, viver uma vida verdadeiramente longe do pecado, se amoldar a Cristo, é totalmente diferente do que o protestantismo, porque o protestantismo já é um cristianismo light, já é um cristianismo fácil, já é um cristianismo cheio de concessões. Porque o primeiro que se rebeliou, né, Lutero, ele já instaurou uma igreja cheia de concessões, cheia de coisas que para a Igreja Católica não teria como funcionar, porque a Igreja Católica ela não desperdiça pedaços da doutrina, do ensinamento, do ensinamento, da tradição do magistério. Tanto que próprio Lutero, antes de morrer, dizia que a Igreja Católica era muito melhor para morrer. Ele dizia, é mais fácil ser protestante, mas é melhor morrer na Igreja Católica, porque ele já sabia que realmente fora da igreja é praticamente impossível salvar-se. Pois bem, então vamos aguardar para ver, mas eu tenho certeza, Nicolas já é católico, ele só ainda não assumiu. Antes de finalizar o vídeo, eu queria pegar um trechinho da Catena Áurea. Vamos ler então a Catena, às vezes você não sabe o que é. Então, o evangelho de hoje é Lucas 5, do 1 ao 11. Aquele evangelho famoso que Jesus pede para Pedro lançar a rede mais uma vez, depois de ter pescado a noite toda. E quando Pedro lança a rede está tão cheia de peixes que quase se rompe a rede. Sobre este episódio, eu quero ler aqui uma fala de São Beda. São Beda, eu gosto muito desse santo. Na Catena Áurea tem falas inteligentíssimas dele. Ele vai dizer o seguinte, ó, em um trecho, né, comentando um versículo daquele de quase se romper as redes, né? Ó, rompe-se a rede, mas os peixes não escapam, porque o Senhor preserva os seus em meio aos escândalos promovidos pelos perseguidores. Aí nós entendemos por que a igreja pode ter escândalos, mas nesses 2000 anos ela se manteve de pé, porque o Senhor preserva os seus. Amém? Então essa grandiosa obra que está explicado os 4
Evangelhos versículo por versículo pelos santos da igreja está com 51% de desconto, promoção exclusiva da Livraria Católicos de Verdade. Glórias de Maria também 50% de desconto. Catecismo de São Pio X, 50% de desconto. E a Bíblia, tradução do Padre Mato Soares, está com 45% de desconto. Vamos aproveitar. Comprando um livro, você ajuda o nosso apostolado católico de verdade. Que Deus nos abençoe na defesa da fé da Santa Igreja. Salve Maria e que viva Cristo Rei.